Estamos de volta. A Central Única das Favelas existe aqui no Ceará desde 2004 e vem realizando ações nas comunidades pelo estado, como a Taça das Favelas, que iniciou em maio, e um projeto voltado para as mães da favela. Sobre as ações da Central, eu conversei aqui na TV Otimista com o presidente da CUFA, Francisco Wilton dos Santos, mais conhecido como Pequeno. Acompanhe. Pequeno, obrigada pela sua presença aqui nos destaques. Vamos falar um pouquinho sobre a CUFA, esse trabalho de vocês desde 2004 aqui no estado do Ceará, né? Conta um pouco pra gente, para quem está assistindo também, um pouco mais sobre o que a CUFA faz, né? Qual a diferença na vida dessas pessoas, como é que é o trabalho que vocês fazem aqui. Obrigado pelo convite, né? Na verdade, a gente existe antes muito da CUFA, né? A gente somos oriundos do movimento hip hop, do movimento estudantil, do movimento que a gente fazia de militância, né? Antes da CUFA. E aí, em 2004, a gente participou de um fórum social mundial e na conversa que a gente sempre tinha com o Celso Ataíde, né, que ele ficava cantando a gente em participar da CUFA, em ser CUFA, e a gente achava que o Celso tinha vendido hip hop, né, pela lógica que ele acreditava de fazer, e a gente foi entender um pouco que as demandas que tinham dentro das favelas, dentro das comunidades, como muitos gostam de dizer, né, comunidade carente, que para nós não é, a gente viu que as demandas existenciais e sociais dentro seria para além do movimento hip hop, para além daquelas 4 vertentes como break, grafite, rap, DJ. A gente via que o empreendedorismo era importante conversar, que a cultura era importante conversar, que o futebol era importante conversar, que o grupo de mulheres formadas dentro das favelas era importante a gente estar participando, presente disso. E aí em 2004 a gente começa a participar da CUFA e entender qual era o formato básico que a gente precisaria para a gente estar realmente desenvolvendo um trabalho social dentro das favelas. E aí, nesse trabalho então que vocês estão realizando, assim, como é que a gente imagina, né, de mudança de vida, de pensamento, de rota, né, das pessoas que são positivamente impactadas no trabalho de vocês? Como é que tem sido isso? A gente busca aí uma mudança de rumo, como nós também fomos impactados com isso em algum momento de nossas vidas, né? Quando a gente desenvolve um trabalho, a gente desenvolveu 2 trabalhos, um chamado Nada Consta, né, que era para trabalhar com meninos que estavam em conflito com a lei, e o outro era chamado Na Limpeza, também era para jovens que estavam em conflito com a lei, porque para nós, só quem enxergava eles era nós e a polícia. Mas como é que a gente desenvolve um trabalho, né, fortifica um trabalho já desenvolvido dentro das favelas, seja com esporte, com cultura, com lazer, né, com empreendedorismo, e traz esse jovem para dentro e tem aquele sentimento de pertença e a gente consegue desenvolver um trabalho com eles. Então, quando a gente começa a perceber que a favela ela não é um público-alvo, mas ela é um público participe direto, né, dessas relações sociais, que a gente tem um problema, mas que a gente busca uma solução, e a gente entender que ele vai para além de ser público-alvo, então a gente traz ele para poder participar, como nós também participamos de algum momento. A gente entendeu que aquilo ali era o caminho, que aquilo ali era importante para a gente desenvolver um trabalho social dentro da comunidade, dentro das favelas, e assim a gente buscar um rumo, ou na nossa vida, ou na vida dele, seja assim, tem coisas grandiosas que a gente conseguiu desenvolver, e tem coisas que foram pequenas ali para a nossa visão, mas que a gente conseguiu também transformar a vida de alguém. Pequeno, e aí nesse caso, como é que tem sido essas ações agora em 2023, né? Também como é que foram as ações no período da pandemia, porque foi difícil para todo mundo, acredito que também o trabalho para vocês também foi complicado de se fazer, né? Como é que foi esse momento, né? E como é que está sendo agora? A pandemia, a gente, né, pegou tudo que a gente tinha, né? Os nossos espaços que a gente já desenvolveu o projeto, né? A gente parou as nossas atividades como todo mundo parou, e a gente pegou o que a gente tinha dentro do armário, né, de alimento, montamos uma cesta básica e entregamos para as famílias dos adolescentes que participavam. E aí a gente começou a perceber as demandas que vinham, os pedidos que vinham para a CUFA ajudar, para a gente tentar encaminhar. Então a gente fez um documento, mandamos na época para o governo federal com a listagem de coisas importantes e que a gente não tinha chegado na favela, a gente já estava lá. E a favela, ela era a que mais ia sofrer com aquilo, né? Com aquele lockdown e tal. E aí a gente começou a acionar as empresas, né? Acionar o poder público, acionar o governo, acionar a prefeitura, acionar alguns parceiros privados para a gente arrecadar esses alimentos e assim a gente conseguir distribuir, né? Então a gente fez um trabalho junto com as mães, né? Que era um programa chamado Mães de Favela,
de distribuição de renda, né? A gente, enquanto as filas estavam enormes aí para as pessoas cadastradas e receber esses benefícios, a gente estava entregando essa renda já pela identificação facial pelo aplicativo que a gente, em parceria com a PicPay. Então a gente começou a desenvolver esse trabalho e juntamente com as próprias mulheres, essas mulheres que vinham até nós solicitar uma ajuda, uma cesta, uma doação, alguma coisa do tipo, elas se tornaram também liderança nesses espaços, nessas favelas, para serem também a ponte entre nós e as famílias que estavam lá precisando. Porque, na verdade, a CUFA ela não doou nada, né? A gente foi só intermediário, só interface de quem tinha para doar e quem precisava receber. Então, a gente cadastrou essas mulheres, né? Pesquisamos essas mães solos, a gente começou a identificar e entrar de fato. Para você ter ideia, a gente saiu de uma relação aqui em Fortaleza de 30 favelas que a gente tinha, com as atividades que a gente fazia, para 240 favelas no Ceará todo, onde a gente pôde distribuir essa cesta básica, levar cartão vale-refeição, que a gente também distribuiu, né? A gente levou chip também para as mães, chip de internet, com internet durante 6 meses, de graça e tal. Algumas por conta daquilo, que não tinha Wi-Fi, para os meninos estudarem. E com esse chip que a gente distribuiu para as mães, a gente começou a perceber que as mães começaram a fazer negócio através da internet, né? Uma começou a dizer que estava produzindo bolo, começou a vender, a outra começou a cuidar do filho da outra, a outra ia fazer uma diária, alguém fica com o meu filho. Então elas começaram a fazer negócio usando essas redes sociais e usando também o chip que a gente tinha distribuído para elas. Então a gente começou a perceber todo esse arredor através das próprias falas das mães. Então as mulheres elas foram fundamentais para nós na entrega dessas cestas básicas e no mapeamento das outras mães que podiam receber essas doações. E aí, depois desse passado, né, de tudo isso, como é que tem sido agora 2023, a ação de vocês nessa questão? Como é que tem sido essa atuação no estado todo também e as ações que vocês estão realizando agora? Passada a pandemia, né, durante a pandemia a gente conseguiu realizar um sonho nosso, que era um sonho de uma sede própria, um sonho de um escritório nosso. Então, na pandemia a gente construiu um prédio, né? Esse prédio hoje ele vai se tornar uma escola de formação de lideranças. Essas mulheres, elas vão passar pela nossa formação, né? A gente, na verdade, nesse momento a gente está fazendo diagnóstico com elas, né? Quem tem o ensino fundamental, quem tem o ensino médio, a gente conseguir parceria com as escolas para ela poder voltar a estudar também, que é importante. E essa escola, esse prédio nosso, essa sede, vai ser uma grande escola de formação, né? A pessoa quer ser político, vai lá, aprende como é que é, quer fazer um ofício para mandar para a prefeitura para falar sobre uma obra que tem que ser feita, vai lá e aprende como é que ser feito. Então, é uma escola de formação de lideranças, então a gente está construindo parcerias aí com faculdades, com outras escolas, para a gente construir essa possibilidade para essas mulheres e para nós também, né? E aí vocês também estão com a Taça das Favelas, né? Começou agora em maio, né? A Taça das Favelas, ela é um torneio de futebol, um dos maiores torneios de futebol entre favelas do mundo. E, na verdade, não é um torneio de futebol, né? A gente está fazendo um grande movimento de jovens através do futebol. Então, se eu tenho um problema dentro de alguma favela com a questão da dengue, então eu vou criar uma maneira para esses meninos participarem da Taça das Favelas, como contrapartida eles têm que fazer uma ação lá. Eu vou identificar jovens que estão fora da escola, que nem trabalham nem estudam. Então, vou criar um diagnóstico também, através dessas identificações, e construir um projeto que eu pegue esse público, porque às vezes o projeto, ele nunca é pensado com o público, como eu falei aqui no início, ele é pensado as pessoas como público-alvo, né? E muitos desses projetos de favela, a gente percebe também que são feitos por pessoas que não residem em favela, né? Então, quando eu trago essas pessoas para dentro, para ser parte também do processo e ela entender o que é, e eu perceber qual é a demanda que ela deseja, aí eu vou atrás, né? Então ela vai atrás comigo também. Então a CUFA, na verdade, a gente não tem uma receita pronta do que é. A gente traz em busca de algumas alternativas. Então a Taça das Favelas é isso. Eu não quero, sei lá, ter um menino que vai ser o melhor jogador, vai ser o Neymar, vai ser não sei o que, não. Se acontecer, faz parte do trabalho, é o resultado do que a gente está fazendo. Mas você promover nos meninos a cidadania, esses meninos terem direito a uma identidade, porque muitos desses jovens não têm uma identidade. Quando a gente identifica, a gente tenta facilitar, liga para alguém, um parceiro nosso, vai lá no VaptVupt, cadastra o menino para tirar a identidade, tirar o documento. O menino está fora da escola, a gente negocia com a escola para o menino voltar para a escola. Então, a Taça das Favelas é um grande movimento de juventude que a gente faz entre meninos e meninas,
para que a gente possa estar discutindo com eles outras possibilidades para além do futebol. E aí, nesse caso, falando do futebol, né, a gente tem a estreia das meninas aí no futebol brasileiro, né, que já conquistaram, já ganharam, começaram vencendo. Mas, nesse caso, como é que isso tem resultado também nas meninas, pensando o futebol na favela também, né? A gente vê muito forte os meninos, mas como é que tem sido o pensamento para as meninas? Aqui em Fortaleza tem a particularidade das areninhas, né? As areninhas, é uma política pública que praticamente é a CUFA que deu um pontapé inicial, depois a gente pode marcar um momento para a gente falar como é que se construiu isso. E o futebol feminino, ele tem melhorado muito, né? Tanto a participação das meninas, como o olhar de quem pode contribuir com a evolução do futebol feminino, né? As empresas que estão apostando, patrocinadores que estão chegando, o poder público que tem um olhar mais ali delicado com o público, trazer as mulheres também para dentro, né? E entender qual é o papel dela também dentro do campo, entender o papel dela na sociedade em si. Então você discute com elas isso. E a gente vê, esse ano a gente teve quase 1.000 inscrições no futebol da Taça das Favelas, né? No geral. E a gente sempre faz a seletiva de quem participa. E aí das mulheres a gente não fez a seletiva, porque quanto maior a participação, né, delas nas inscrições, maior a participação delas também no futebol em campo. Então a gente não faz seletiva com o futebol feminino. O futebol feminino para nós começa a partir dos 14 anos na Taça das Favelas em aberto. No ano passado a gente teve uma referência de um pai era o técnico, a mãe e a filha jogando no mesmo time. Então você tem ali o futebol como um hobby, como um negócio legal, que funciona, que movimenta, e trazer essas mulheres para dentro, entender, apostar, apoiar e estar junto com elas, é um dos objetivos nossos também, dentro da Taça das Favelas, né? E então, pensando nisso também, a potência das favelas, né? Assim, o celeiro de conhecimento, da galera que quer, né, criar, pensar, que sai da caixa, né, que abre aquela caixa, enfim. Como é que é trabalhar junto com essa turma, né, que tem um pensamento muito além, né, que tem uma potência muito grande de desenvolvimento, só precisa ser vista de fato, né? O Celso Ataíde junto com o Preto Zezé, né, eles têm uma fala que, assim, que é primórdia para nós, né, que a favela não é carente, a favela é potente. E essa potencialidade, ela tem que ser só canalizada, né? Você vê jovens que têm coragem de fazer alguma coisa, que pensam. Você vê a internet aí, o quanto de jovens estão desenvolvendo trabalho na internet, né? Esses vetinhos que vivem fazendo matéria, se identificam, né, com as pessoas, e as pessoas se identificam com eles. Então, a favela não é carente, a gente precisa de oportunidade, né? Quando você tem esse trabalho social, você tem que ser visto como um capital social que desenvolve um trabalho bacana dentro. Infelizmente, algumas pessoas querem olhar para nós como capital político, né? Só ver nós como números. Vocês atenderam aqui quantas famílias? Nós distribuímos aqui cerca de 300 mil cesta básica. Rapaz, se você for candidato a vereador, vocês ganham, né? Então, as pessoas sempre acham que a gente tem uma pretensão política, sempre vão ter um objetivo de que a gente só está ali desenvolvendo trabalho porque a gente quer ser vereador, que a gente não tem isso. O que a gente quer é oportunidades para dentro da favela, né? Se a polícia está lá dentro, a gente quer que a polícia vá, mas a polícia vá com assistente social, vá com a escola que funcione, vá com o posto de saúde que funcione de 24 horas, sabe? Vá, não é que a pessoa vai fazer um exame agora, só vai receber daqui a 2 meses o seu diagnóstico. A gente quer que funcione de fato essas políticas públicas. A gente não quer uma política pública de funeral, que só chega lá quando o jovem está morto. A gente quer o jovem vivo, né? A gente quer o jovem sendo oportunizado, a gente quer o jovem no mercado de trabalho, mas antes de chegar no mercado de trabalho, esse jovem tem que ser qualificado. Então a gente tem que pensar nesse menino, nessa menina, como uma possibilidade, né, de um sonho a ser realizado. Então a favela é um potencial muito grande e a favela não é carente, né? O resultado vai ser do que a gente vai fazer agora na Expo Favela, que é um outro projeto que a CUFA está desenvolvendo, que é pegar o que a favela produz e conversar com o asfalto, né? Como é que o menino tem um trabalho dentro da favela de negócio, de empreendedor, e tem um cara que tem dinheiro e consegue fazer um investimento naquilo, e o menino consegue desenvolver seu trabalho com a melhor qualidade. Então, a Expo Favela é nesse sentido. Então, a CUFA ela tem esse objetivo, né? A gente não pode fazer nada para nós e fazer no cantinho, bonitinho lá. A gente tem que mostrar de fato o que é que a gente está fazendo para que as pessoas tenham um olhar e consiga aí ajudar muito mais. Porque a CUFA ela também tem isso, assim, de você preparar quem está lá
mas você também agregar os preparados. Pequeno, nesse sentido, assim, como é que a sociedade pode se engajar nisso, né? Como é que todos nós podemos unir forças e diminuir essa ponte tão larga, né? Assim, a gente vê a meninada que está querendo criar, que tem um futuro muito brilhante pela frente, de uma turma que falta investir nessa turma aqui, né? Como é que a gente consegue estreitar isso? Como é que a sociedade pode fazer isso? A CUFA, ela é uma junção de inteligências. Então, se você que está em casa assistindo, você sabe, eu tenho um tempo, eu sou designer gráfico, eu tenho um tempo livre, queria ensinar esses meninos aí pelo menos 2 horas por dia. Liga para nós, que a gente tem uns meninos que querem aprender a ser design gráfico, a gente sabe do mercado que é muito aberto, da carência de profissional. Então, se você sabe qualquer habilidade profissional e quer desenvolver, quer ensinar, liga para nós que a gente tem uns meninos, a gente tem um público, né? E você vai lá no seu tempo. Então, a CUFA é isso. É pegar o que se tem, que as pessoas sabem e desenvolver. Não pode ser tratado como carente. A gente tem que ser tratado como potencial. Então, se as pessoas elas sabem desenvolver, fazer uma cadeira, fazer um trabalho socioambiental, quer falar sobre reciclagem, quer falar sobre coleta seletiva de lixo, então vá para lá. A gente está aberto a isso, né? A gente não tem a melhor estrutura, a gente não tem a melhor receita de projetos sociais, de ser o salvador da paz, o salvador da vida. Não, a verdade é isso, né? Como é que eu transformo o menino aqui no cameraman, como é que o otimista pode ajudar, como é que a gente constrói um jornal dentro da favelas com notícias locais, como é que eu transformo esse menino, ensino que ele é o que é um faro jornalístico, outro que quer levar idiomas, outro que quer levar, enfim. Então, o leque é muito grande. A gente está aberto a todas as possibilidades de transformação de projeto, né? A todo custo, o governo que faz um edital, que às vezes a gente não sabe como é que escreve esse edital, como é que a gente participa, como é que monta essa documentação. Às vezes tem uns grupos de advogado que se juntam, que quer fazer um momento lá para poder ensinar, outros contabilistas. Então, é nesse sentido que a CUFA se constrói, né? A junção de inteligências com o objetivo de oportunizar a vida das pessoas. Ok, Pequeno, eu te agradeço muito essa conversa, mais uma vez, mas passa para quem está assistindo, que ficou interessado, como é que faz para entrar em contato com vocês, como é que faz para encontrar vocês nas redes sociais? CUFA-Ceará, né, .org.br, .com também.br, Taça das Favelas, eu, Pequeno, Preto Zezé, pode procurar nós na internet que a gente está ali, né, tem todos os nossos contatos, todos os nossos endereços, a gente tenta ser o transparente mais possível. A nossa sede lá é aberta praticamente 24/48, né? É só chegar, ver o trabalho que a gente desenvolve, acompanhar o que a gente faz. Às vezes só publicar, republicar o que a gente está fazendo já ajuda muito, né? Na pandemia a gente fez muito isso, que as pessoas elas queriam ajudar, mas não sabiam como. Às vezes só você compartilhar aquilo que a gente estava fazendo, né? E sensibilizar outras pessoas a ajudar, era o suficiente para a gente poder chegar e juntar forças para a gente ajudar outras pessoas. Então a CUFA está muito aberta, né? Vem ser parte, vem ser voluntário, vem contribuir, vem ser parte do conselho e a gente está aí para construir as alternativas e os caminhos juntos.